Segunda aula do curso básico de fenômenos de transporte. Clapeyron, físico parisiense, partiu da equação geral dos gases, PV sobre T igual a uma constante, onde P é a pressão do gás na escala absoluta, V o volume do gás, T a temperatura do gás em Kelvin. Chegou à equação de Clapeyron, PV igual a nRT, onde N é o número de mols do gás, R é a constante universal dos gases. Por exemplo, 0,082 atmosfera vezes litro por mol Kelvin. Claro, a pressão P do gás na escala absoluta, V o volume, T a temperatura do gás em Kelvin. Como obtenho a temperatura em Kelvin? O que vem a ser escala absoluta de pressão? Como foi obtida a constante R? A temperatura em Kelvin igual à temperatura em Celsius mais 273,15 ou 273. Temperatura em Kelvin igual a temperatura Celsius mais 273,15. Escala de pressão absoluta é aquela que adota como zero o vácuo absoluto. Portanto, sempre uma pressão positiva. Teoricamente, poderíamos ter a pressão igual a zero, que seria estar num local com ausência total de matéria. A constante universal do gás é obtida pela própria equação de Clapeyron, onde P é a pressão absoluta definida nas condições normais de pressão e temperatura, onde temos uma atmosfera igual a 760 milímetros, igual a 101,325 pascal, igual a 1,01325 bar, igual a 14,7 psi. O volume de 22,4 litros, que é o volume ocupado por um mol de qualquer gás nas condições normais de pressão e temperatura, sendo que a unidade desse volume pode ser alterada. N igual a 1 mol, T igual a 273,15 Kelvin, que é a temperatura correspondente às condições normais de pressão e temperatura, ou seja, 0 graus Celsius. Exemplo do cálculo de R. Aqui estamos utilizando a pressão igual a uma atmosfera, o volume, claro, sempre 22,4 litros, o 1 mol e a temperatura 273,15. Obtemos 0,082 atmosfera vezes litro, mol, Kelvin. Se usarmos a pressão em milímetros de mercúrio, ou seja, 760 milímetros de mercúrio, o volume continua sendo 22,4 litros, continuamos com 1 mol e continuamos com a temperatura de 273,15. Obtemos 62,3 milímetros de mercúrio vezes litro por mol vezes Kelvin. Se usarmos a pressão em Pascal, ou seja, 101.325, o volume em metros cúbicos, 0,0224 metros cúbicos, 1 mol é a temperatura em Kelvin, que vamos estar trabalhando no sistema internacional. Obtemos 8,309 Pascal vezes metros cúbicos por mol vezes Kelvin. A equação de Clapeyron reúne as equações de Boyle-Mariotti, onde temos um processo isotérmico, ou seja, aquele que tem temperatura constante, que resultará em pressão vezes o volume, como sendo uma constante. De Gay-Lussac, que é um processo isobárico, ou seja, aquele que ocorre com pressão constante, portanto, vamos ter que o volume sobre T é uma constante. E Charles, que é o processo isocórico ou isovolumétrico, aquele que ocorre com volume constante. Portanto, teríamos a equação representada por P sobre T, uma constante. Outro processo a ser mencionado é o processo adiabático, reversível, que é aquele que ocorre sem troca de calor e que é representado pela equação de Poisson, onde K é uma constante adiabática que para o ar é igual a 1,4. Nós temos que a pressão vezes o volume elevado a K é uma constante. A partir da equação de Poisson e a equação de Clapeyron, obtém as equações a seguir, as quais também são válidas para o processo adiabático. Temperatura vezes o volume elevado a K menos 1, uma constante, ou pressão elevado a 1 menos K vezes T elevado a K, também é uma constante. Claro, onde K é a constante adiabática, que no caso do ar é igual a 1,4.
Exercício 14. Determine a massa específica do ar nas condições normais de pressão e temperatura, sendo que esta massa específica é considerada padrão para a determinação da massa específica padrão dos gases. Dado R do ar igual a 287 metro quadrado por segundo ao quadrado vezes Kelvin. Importante, esse R do ar foi obtido dividindo-se a constante universal pela massa molecular do ar. Como neste caso o ar encontra-se em um sistema aberto, seria praticamente impossível se calcular o seu volume. Isso nos leva a reescrever a equação de Clapeyron. Para tal, nós vamos pensar o seguinte: PV igual a nRT. Esse N nós vamos substituir por massa dividido pela massa molecular. Vamos pegar a massa e passar para cá dividindo o volume. E vamos pegar a massa molecular dividindo a constante universal. Aí nós vamos ter volume dividido pela massa, que é igual ao inverso da massa específica. E a constante universal dividida pela massa molecular nós vamos considerar como a constante do gás. A partir daí nós reescrevemos a equação como sendo pressão dividido pela massa específica igual a constante do gás vezes a temperatura. Claro, essa pressão na escala absoluta, essa temperatura em Kelvin. Portanto, para o nosso exercício, nós teríamos a pressão de 101.325 Pascal, estamos nas condições normais de pressão e temperatura, a temperatura 273,15 Kelvin, já que na condição normal de pressão e temperatura consideramos a temperatura igual a 0 graus Celsius, a constante do ar 287, ela está no sistema internacional, daí terá a obrigatoriedade de trabalhar com a pressão em Pascal e aqui em Kelvin, e aí nós vamos obter a massa específica do ar em quilo por metro cúbico, obtemos igual a 1,293 kg por metro cúbico, que seria a massa específica padrão do gás, que é utilizada para a determinação da massa específica relativa dos gases. Massa específica relativa é sempre a massa específica sobre a massa específica padrão. Quando o fluido é um gás, a massa específica padrão do gás seria a massa específica do ar nas condições normais de pressão e temperatura que nós obtivemos aqui, ou seja, 1,293 kg por metro cúbico. Exercício 15, vamos aprender a fazer. Esses exercícios são propostos para que você aplique as equações que nós estudamos aqui, ou seja, a equação dos gases perfeito, PV sobre T uma constante, a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, a equação de Clapeyron escrita de forma diferente, P sobre ρ igual R do gás vezes a temperatura. Lembrando que essa pressão está sempre na escala absoluta, que é aquela onde o zero da escala é o vácuo absoluto, ou seja, a ausência total de matéria. Nessa escala só temos pressões positivas, teoricamente poderemos ter igual a zero. A temperatura tem que ser dada em Kelvin, lembrando que a temperatura em Kelvin seria sempre obtida como sendo a temperatura em Celsius, mais 273,15. Então, pratiquem esses conceitos e resolvam exercícios 15, 16 e 17. O 15, qual é o volume ocupado por um mol de um gás perfeito nas condições normais de pressão e temperatura? Lembre, condição normal de pressão e temperatura, a pressão seria uma atmosfera ou 760 milímetros de mercúrio ou 101.325 Pascal ou 14,7 PSI ou 1,01325 bar. Né? A temperatura, no caso, 0 graus Celsius, ou seja, 273,15 Kelvin. Exercício 16. Um gás a 20 graus Celsius e 0,21 megapascal absoluto, aqui seria um P maiúsculo, tem um volume de 41 litros. Determine a massa específica relativa e a massa do gás, nestas condições. Exercício 17. Calcule a massa específica do vapor d'água a 350 kPa na escala absoluta e 20 graus Celsius. É isso aí, moçada. Essa passa a ser a nossa segunda aula do curso básico de fenômeno de transporte. Por favor, aprenda fazendo. Tente resolver o exercício. Se qualquer dúvida, entre em contato.
Pode ser através do e-mail raimundo.ignacio@escoladavida.edu.br. Se esse material lhe foi importante, não esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal Alemão McFlu Resolve. Bons estudos!